Olá, boa noite, amigos e amigas. Nós vamos daqui a pouquinho dar início a uma live falando com José Antônio Soares, falando sobre Puccini. E para vocês conhecerem o nosso convidado hoje, eu vou colocar um pouquinho da voz dele cantando A Fosca de Carlos Gomes. Olha que bonito. Bom, nosso convidado já entrou. Eu estou colocando aqui para vocês ouvirem um pouco ele cantando. Conhece esse cara? Olha, tenho uma leve impressão que sim, né? É um eco do passado que chega, né, aqui em cima no presente de 2020. Conheço sim, José Antônio. Você cantava bem desse jeito? Olha, eu fiz o melhor, né, para conseguir continuar a cantar, né, até onde foi permitido fazer a minha carreira, né? Eu era bastante obsessivo em fazer o meu trabalho muito bem feito. Bom, bem-vindo, meu amigo. Muito Eu obrigado por ter feito esse convite. Você é uma pessoa muito querida, um homem de uma cultura extraordinária, de uma sensibilidade extraordinária. E nós vamos falar do mais sentimental, mais emotivo dos compositores, não é? Mas antes de eu entrar nessa, eu já anunciei para as pessoas que você foi cantor lírico e que tenho. você é psicólogo, futuro pós-graduando, não é isso? Uma pós-graduação eu já tenho, né, em psicologia clínica, mas quero continuar ainda a aprender, né? Acho que foi isso que norteou muito da minha carreira como cantor, né? Querer continuar a aprender sempre, né? E até hoje ainda é uma constante, né? Então conta um pouquinho da sua trajetória, vai, para a gente te conhecer. Ok. Bom, eu sou psicólogo clínico, né? Mas a minha entrada, né, a minha formação na psicologia foi depois dos 40 anos de idade. Eu entrei na faculdade, fiz a graduação em psicologia, depois que eu terminei a graduação, eu fiz uma pós-graduação em psicologia clínica, mas isso foi dos 40, eu tenho 55 anos de idade, foi pós 40 anos de idade, mas dos 20 anos, 20? Não estou ficando louco não, foi 20 anos. Dos 20 anos até os 41 anos de idade, eu fui um cantor lírico profissional, né? Tive uma formação que eu agradeço muito, tive muita sorte de ter várias oportunidades de conhecer pessoas que me ajudaram muito, e fiz parte, durante 10 anos, de um dos corpos estáveis do Teatro Municipal de São Paulo, que é o Coral Paulistano, né, o que eu me orgulho muito, foi fundado por Mário de Andrade, e eu adorava o trabalho de coral também, mas paralelamente ao trabalho, né, como coralista, eu também fiz uma carreira solo significativa. Então eu cantei bastante como solista, né, nesses 20 anos, então eu tenho uma gratidão imensa pelo todo o aprendizado, não só da parte musical, mas da natureza humana, né? A arte, ela consegue fazer isso de uma forma belíssima. Você aprende o lado humano por um viés que é um viés absolutamente intuitivo, é muito emocional, mas faz você crescer profundamente. Eu até hoje falo, como psicólogo, que o meu grande supervisor foi o mundo do canto, né? Particularmente pela minha história, né? Foi o canto lírico, porque eu tive que aprender e eu gostava de
quando eu cantava, né? Pensar o que é que eu estava cantando, né? O que o compositor queria falar. E geralmente queria se falar a respeito da condição humana, das tristezas, das alegrias, das tragédias, que faz parte da vida a tragédia também. Sou imensamente grato por esse percurso, né, do mundo das artes, né, no caso canto, para a psicologia. Algumas pessoas já me perguntaram, falei, como é que pode um, um cantor lírico virar um psicólogo? Parece até título daquelas peças do Ionesco, né, do Teatro do Absurdo. Tem a cantora careca, tem o cantor que virou psicólogo, né, que é o meu caso. Mas, para mim, fez muito sentido. Né? Eu gostava muito de entender a natureza humana, no caso era através da linguagem da arte, e para mim foi uma continuidade desse aprendizado da condição humana, né? Só que é psicologia. Você é muito tímido e você não vai contar, né? Você era barítono, né? Sim, eu era barítono. Eu coloquei aqui você cantando a Fosca, né? De Carlos Do Gomes. queridíssimo Carlos Gomes. O que mais você cantou e por onde você fez carreira? Onde você cantou na Europa? Conta para nós. Você é terrível. Fala logo. Você é terrível. Eu tive passagens, sim, breves, mas tive passagens na Europa. Cantei no Teatro Liceu, em Barcelona. Cantei no Festival de Glyndebourne, na Inglaterra, onde praticamente a minha formação em música vem de lá, vem da Inglaterra. E na Ópera de Lyon, né? Também eu tive passagens por lá. E o que você já cantou? Quais os papéis que você já fez? De Puccini? Não, de qualquer. Senhor, você não vai fazer isso comigo. Agora eu vou ter que mexer no meu HD, vou ter que tirar. Não, de ópera tá aqui. Se eu for falar assim, bom, Verdi, vamos passar pelo, já que estamos nos italianos, né? Verdi, vamos lá, deixa eu ver se eu lembro. Átila, La Traviata, Macbeth, Rigoletto não, era muito pesado para mim. E eu também tinha um medo danado desse papel. Otelo? Não, também não. E até ensaiei, cheguei a cantar com a orquestra a área principal do barítono, mas não fiz a ópera inteira, não. Rossini, muita coisa de Rossini. Eu cantei Barbeiro de Sevilha, cantei L'Italiana in Algeri, Donizetti, cantei L'Elixir d'Amore, que mais? Sonâmbula, fiz uma participação Bellini. Dos franceses, bom, Carmen, nossa, qual cantor lírico que não faz Carmen? Todo mundo faz Carmen. Carmen eu cantei. E Puccini você cantou? Puccini eu cantei La Bohème, cantei Manon Lescaut, cantei Turandot e estou esquecendo uma. Peraí. La Bohème, Turandot... Butterfly, pelo amor de Deus, Butterfly. Olha, cantei eu tenho um amigo cardiologista, o Roberto Ramos, que está perguntando se você já cantou Lucia de Lammermoor. Não cantei. Era um papel muito, muito apropriado para a minha voz, né? A minha voz servia muito bem ao repertório belcantístico, né? Servia muito legal. Mas não tive a oportunidade, não, de cantar. Infelizmente, não tive. O nosso amigo, olha, Simone Leitão está aí te prestigiando. Grande pianista. Tão artística ela. O Sérgio Frois, que é nosso amigo, está perguntando se você vai cantar e acho que você não vai cantar. Teve um problema recente, não é? Na garganta, da qual você se recuperou. Sim, e tem também uma coisa, né? Eu realmente me aposentei, né? Quando 41 anos de idade, foi a última apresentação pública que eu fiz. Foi uma escolha, antes mesmo desse problema de saúde, que a gente sabe, não vamos entrar em detalhes, mas foi uma escolha pessoal minha. Eu
eu tinha feito uma carreira que eu tinha literalmente alcançado aquilo que eu tinha me proposto a fazer na vida como cantor. E quando chegou nessa época, eu me lembro bem tem uma questão prática que muito pouca gente fala, né? Os cantores líricos geralmente não abordam isso porque é um tema meio tabu. A vida de um cantor lírico não é uma vida, é um sacerdócio. Você literalmente empresta o seu material físico e emocional em medida assim gigantesca. Quem pensa que um cantor lírico, ou mesmo um cantor popular, estou só colocando no canto em geral, mas o cantor lírico em particular, se você acha que é abrir a boca e sai, não. Tem toda uma vamos dizer assim, uma demanda física que não é brincadeira. Você é obrigado a ter sempre o teu corpo está sempre desintoxicado, você não pode ter uma gripe, você não pode ter um resfriado. Mal e porcamente, se você tiver uma dor de cabeça, já é uma coisa complicada. Fora o teu próprio estado emocional, né? Claro. Nós, seres humanos, nós não somos máquinas. E é uma vida difícil. Então, quando eu cheguei aos 41 anos de idade, eu já estava com isso na cabeça. Falei assim, ó, eu não quero fazer isso o resto da minha vida. Eu gostava demais e sou extremamente grato pela vida que eu tive como cantor, mas não era o que eu gostaria de fazer até os 60 anos de idade. Né? Maria Callas, nossa querida, né, sua conterrânea e a grande querida, talvez a cantora mais inteligente que eu já vi até hoje na face da Terra, não vi algo parecido com ela. Ela dizia uma coisa muito séria e muito certa. Quando você é jovem, que você tem vamos dizer assim, todo o vigor físico da tua postura de diafragma, de respiração, de controle das cordas vocais, de ressonância, e assim vai as partes técnicas que são chatas, mas deixa eu falar. Quando você tem absolutamente domínio, e na juventude, né, que você está literalmente com um tesão para cantar que é enlouquecedor, você não tem a maturidade, né, para entender o que o papel de uma ópera exige de você como intérprete. E quando você chega na idade em que você começa a ter essa experiência, o teu vigor físico já está indo para o brejo. Tá. Então ela sempre falava, é uma carreira muito difícil, é um sacerdócio mesmo. Vamos começar a falar do nosso amigo Giacomo Puccini? Mas com todo o prazer, eu tenho uma dívida emocional com esse homem. Olha, tem uns detratores, principalmente acadêmicos, né, que dizem assim, Puccini nunca foi um Mozart, Puccini nunca foi Beethoven. Eu estava lendo que Mahler assistiu a estreia da La Bohème em Viena e disse, agora qualquer um faz ópera. E saiu e se dava a reger Puccini. Puccini escreveu poucas óperas. Né? 10 no total. Pois é, mas não há nenhum compositor de música clássica que toque tanto o nosso coração, ou de ópera, que toque tanto o nosso coração como o nosso Puccini. Podem chamar de Kit à vontade, não é? Mas não é... Por quê? Por que ele é tão bom assim? O primeiro que tem um apelo, né? Não temos um problema aí já de origem da própria ópera e do conceito que se tem de ópera, né? A ópera, ela nasce como uma arte elitista. Não dá para negar isso. Historicamente, ela nasce dentro de um salão de um nobre em 1607, lá com Cláudio Monteverdi, o Orfeu, e depois ela até se populariza, mas a essência da ópera ela tem uma coisa meio elitista. E, infelizmente, vamos dizer assim, os musicólogos e os historiadores de música também padecem desse mesmo mal de ser um pouco elitista. Quando dá de cara com um Puccini, que consegue, numa mesma tacada, ser um compositor por excelência, um excelente compositor, um criador de melodias fantásticos, um orquestrador fabuloso, mas ao mesmo tempo ele pega
o público, independente da formação que o público tenha, se é o grande erudito, se é a pessoa que gosta de ópera ou se é um povão, ele atinge do mesmo jeito. E isso provocou muita, vamos dizer assim, a palavra certa é ressentimento mesmo. Acho que uma pessoa que abre a boca e fala que Puccini é kitsch, é uma pessoa pedante, mas pedante ao extremo. Eu, particularmente, não vejo motivo para ele ser chamado de kitsch ou popularesco. Ele é popular, ele criava melodias que são absolutamente entranha dentro do ouvido. Você escuta a primeira, uma área de Puccini, aquilo entra dentro do teu ouvido, gostando de ópera ou não. Né? Uhum. E, brevemente, como é que era esse homem? Puccini era um homem gentil. Gentil no sentido que ele não era algo que é tão comum na música erudita, que é o famoso barraquento, né? Ele não era dado a brigas, a escândalos, e não era voluntarioso, não era temperamental, mas era uma pessoa muito obstinada, era um homem muito obstinado. E isso se mostra desde muito cedo na vida do Puccini, né? O Puccini perde o pai com 7 anos de idade, ele é criado pela mãe, que tem uma renca de filhos, né? Irmãs, né? Mãe e 4 irmãs. Mãe, 4 irmãs. Aliás, não, perdão. São 2 irmãs e ele tinha um irmão também, Michele. É? Mas ele apresenta desde muito cedo uma característica que aquilo que não interessava ao Puccini, ele virava as costas e ia embora. É como se ele não soubesse fazer outra coisa, ele precisava ter algum apelo para ele olhar para alguma coisa que chamasse a atenção dele. Quando chamava e agarrava a atenção dele, Puccini era um gênio, mas se não agarrasse a atenção dele, ele era o famoso procrastinador. Ele levava com a barriga, mas precisava ser, antes de mais nada, algo que chamasse a atenção dele. Tem uma nota, numa dessas infinitas biografias de Puccini que tem por aí disponíveis, de uma freira, é ótima esse comentário, de uma freira que fazia parte, que era professora dele na escola fundamental em Lucca, e ela passa uma nota para a mãe do Puccini, né? Ele estava no início da adolescência, e fala assim para a dona Albina, né, que era a mãe do Puccini, o seu filho vem para a escola exclusivamente para gastar os fundos da calça, porque ele senta e não faz nada, né? Não interessa a ele. E Puccini, nessa época, ficou famoso por ele gostar de sair com a gangue do pessoalzinho dele, dos adolescentes, e rodar e se divertir e pescar. Inclusive, até a dona Albina, né, ela queria muito, dado que o Giacomo Puccini nasce numa família que tem 5 gerações de tradição na música. Uhum. Né? Todos os Puccini, anteriormente ao Giacomo, né, tinham formação, e quase sempre um dos membros da família ocupava o posto de maestro de capella, que é o maestro, o compositor ligado diretamente à Igreja Católica e ligado à composição para a Igreja. Então, Dona Albina queria que ele tivesse uma educação, né? Ele era o primogênito, queria que ele tivesse uma educação super refinada e erudita, mas Puccini não via nenhum tipo de sentido naquilo, tanto é que ele vai ser um aluno medíocre, para não ruim. Inclusive até na parte de composição, na parte de contraponto, de harmonia, ele não gostava. E isso permaneceu com Puccini até o final da vida. Se ele não gostasse daquilo que ele estava fazendo, ele não fazia. E se ele fosse obrigado, ele procrastinava até dizer chega. Ele em Milão estudou com o Ponchielli, né? Que fez lá Gioconda. Foi o grande. Um péssimo aluno também do Ponchielli, né? O Ponchielli precisava ficar brigando com ele o tempo todo, não é?
Tem esse lado, sim. O Ponchielli brigava bastante, justamente por vamos dizer, essa aparente falta de interesse do Puccini. Demorou um pouco para o Ponchielli perceber que o Puccini ele só funcionava se ele estivesse apaixonado. Acho que talvez essa seja uma grande resposta. Por que a música de Puccini apaixona tanto a gente? Porque Puccini ele precisava antes estar apaixonado por aquilo que ele fazia. Senão a coisa não rolava. É diferente de outros compositores que você olha, sem desmerecer os outros compositores, por favor, não, mas que Puccini ele tem uma característica muito peculiar dele, que é muito raro na história da música inteira. Ele não compunha um enredo bonito com uma trilha sonora legal. Puccini ele queria chegar no fundo do coração das pessoas, mas para isso ele precisava antes estar apaixonado por aquilo que ele fazia. E ele precisava estar apaixonado por mulheres a vida toda também, não é? Ele casou com a Elvira, que era esposa de um amigo dele em Lucca. E teve várias e várias amantes ao longo da vida. Ele teve várias amantes, tá, mas ele não era aquele protótipo do homem predador. Ele não era o famoso galinhão. Né? Ele não saía por aí pegando todo mundo, não era bem por aí. Puccini gostava de se apaixonar, teve muitas amantes, mas assim, ele invariavelmente se ferrava na mão dessas paixões. Desculpe, termina. Não. Fala você. Eu ouvi outro dia uma história maravilhosa que ele compunha no andar de cima e os quartos eram embaixo. Uhum. Pagou um menino, enquanto Elvira dormia, para ficar tocando piano em cima, para Elvira achar que ele estava lá tocando piano. E ele, pela janela. Uma hora ela achou que ele estava tocando tão mal que foi lá em cima para ver que porcaria que ele estava tocando e descobriu o menino lá em cima. Puccini tinha uma... Ele era aquele safado no bom sentido. Ele não era a figura do perverso, né? O Puccini ele precisava de espaço, ele precisava de ar, ele precisava andar, ele precisava combinar. Puccini era uma coisa que para ele era quase sinônimo de morte. Ele precisava sempre estar liberto para ver outras coisas, conversar com outras pessoas. O processo de composição de Puccini é muito engraçado. Diferente de vários compositores, né, que você tem que ter vamos dizer assim, uma metodologia e uma seriedade, uma disciplina absurda para você compor, né, o silêncio. Puccini não era dessa maneira. Puccini gostava de compor das maneiras mais loucas possíveis, né? Tem trechos de cartas dele que ele narra que ele gostava de sentar às vezes com os amigos já na Torre del Lago, que é onde a residência foi a famosa residência dele, lá perto de Lucca. Ele gostava de compor assim, sentando, bebendo uísque, conversando com os amigos, às vezes jogando carta. Vinha uma ideia musical, ele saía, ia para o piano do lado, fazia 2 compassos, aí ele voltava de novo, aí ele continuava a conversa, batendo papo. Ele não era nem um pouco disciplinado, no sentido de ter um método. Ele era uma pessoa por inspiração. Zé, vamos falar agora das obras principais dele. A primeira é Levi, que teve algum sucesso, Edgar não teve, mas depois o primeiro grande sucesso dele foi com Manon Lescaut, não foi? Manon Lescaut é o que tira Puccini. Puccini ele já foi bem abençoado, né? Como você falou, ele era querido do Ponchielli, que via no Puccini uma genialidade quando ele estava afim, né, de realmente jogar essa genialidade para fora. E tem um concurso, na época era a editora Ricordi, que era responsável por edição de partituras, etc. e tal. Tinha um concurso para os novos compositores. E aí ele começa a fazer a temática do que seria da ópera Le Ville, que é baseado, o tema é a mesma coisa do balé Giselle. Isso. Rodolphe Adam. E ele começa, mas ele não suporta a ideia sequer de ter que compor. Tanto é que demora...
ele vai entregar o manuscrito da ópera no dia que estava fechando a inscrição, poucas horas para fechar. Ele entrega, mas assim, tudo mal feito, manuscrito, sem cópia, sem nada. Então, aí vem depois, faz sucesso a ópera, quase que sem querer, mas o Ponchielli continua insistindo nele. Vem a ópera Edgar, que também acontece a mesma coisa do Leville, é um inferno para conseguir chegar até o final para cumprir os prazos determinados. E quando ele consegue ter uma certa proeminência, que aí o dono da editora Ricordi, que era o Giulio Ricordi, ele fica encantado pelo Puccini, né? Vê uma figura genial e fala assim, opa, vamos apostar aqui nesse moço, nesse jovem. Nessa hora é que você começa a ver que o Puccini realmente fazia aquilo que ele estava apaixonado. Manon Lescaut, ele resolve, contra tudo e todos, né, o Ricordi fala, mas para que você vai fazer outra ópera com esse tema Manon Lescaut? Do Né? Massenet. Do Massenet. Tem de Massenet, que é uma ópera francesa, conhecida como Manon. Aliás, no métier do povo que gosta muito de ópera, a gente sabe quando é Massenet. Massenet é só Manon. Quando vai falar Puccini é Manon Lescaut, para ter uma diferença. E tem uma outra ópera que é de um compositor, é uma ópera linda, também com o mesmo tema, mas caiu no esquecimento, do François Aubert, também é outra ópera francesa. E ele cisma, porque fala assim, não, eu vou fazer Manon Lescaut porque eu quero fazer Manon Lescaut, eu gosto do tema, né? Chamava muita atenção para ele. Puccini escreve belíssimamente, falando a respeito do tema do livro do Abate Prévost, e o quanto que chocava e interessava o fato da temática da Manon Lescaut ser a temática de pessoas que são absolutamente insaciáveis. Uhum. Chamava muita atenção para ele, né? Então ele já começou falando assim, eu sou Giacomo Puccini, muito prazer, e eu não vou fazer... E tem aquela área sola perduta abandonata, não é assim? Né? Aquilo é para se rasgar. É um ícone, né? Sola perduta abandonata, porque é justamente o momento em que a Manon Lescaut, se vê largada num deserto, perto de morrer, sendo que ela mesma, de alguma maneira, é ela que causa todo aquele final trágico para ela mesma, e ainda assim ela está ali teimando, que ela fala, não quero morrer, eu quero continuar vivendo, e eu quero, sem jamais perceber que toda a trajetória dela, ela mesma que faz com que essa morte seja tão horrível, né? E o Puccini escreve essa área belíssimamente. Ele bota o desespero dessa mulher que não tem consciência de que ferrou com a vida, com a própria vida, né? E ferrou com a vida de várias pessoas. Agora, a próxima ópera, que já é o estrondoso sucesso, né? Você sabe, eu tenho um fato curioso. Eu fui a Filadélfia uma vez e fui visitar um museu que é a primeira penitenciária da Filadélfia. Hoje é um museu. E lá tem a cela do Al Capone, né? Onde o Al Capone ficava. E ele decorou, todo o quarto dele é maravilhoso, ele tem um gramofone lá. No gramofone, ele Naquela ouviu época tinha ali. La Bohème. Al Capone tinha bom gosto. É. Vamos soltar uns trechinhos da La Bohème e começar a falar da La Bohème? Como é que você quer fazer? Olha, fica a teu critério. Eu separei aqui deixa eu ver aqui. Quer começar com a da La Bohème, o Se Mi Chiama Non Mi Mi, que é a área da soprano? E o do tenor? A do tenor, se você quiser, eu tenho aqui, salvo Mário Lanza. Mário Lanza, que foi o responsável, foi o culpado por eu começar a gostar de ópera. Vamos para Que Gelida Manina? Primeiro? Vamos dar uns 30 segundinhos aí para o pessoal dar uma escutada. Bom, espero que o som esteja bom. Se estiver ruim, me avisa. Vamos lá. Che gelida Maria
se la lasci riscaldar, cercar che giova al buio non si trova. Vamos lá. Foi. Foi. Essa é a hora que ele apaga a vela da Mimi propositalmente, né? E ficam procurando as chaves, não é isso? Exato. Aí responde a ele com essa área. Ela Aí, encosta, ele na mão, ela sente que a mão dela está muito fria, é inverno. Né? Estamos falando de Paris, no auge do inverno, e ele encosta na mão dela e vê que a mão dela está muito gelada, né? Então, que gelida manina, que é uma maneira dele começar a cantada, né? Que ele literalmente está cantando e cantando a personagem para ver se rola alguma coisa, né, em termos de romance entre os dois. e ele tem um negócio que é lindo, onde ele fala que ele é pobre, né? E ele fala: sono un poeta, che cosa faccio? Scrivo e come vivo? Vivo. Né? Vivo. E a Mimi, como é que a Mimi responde? A Mimi responde de uma maneira lindíssima. A gravação que a gente escutou é do Mário Lanza de 1949, né? Então agora a gente vai escutar com uma soprano brasileira, que é uma grande amiga também, Rosana Lamosa, né? Com a Filarmônica de Minas Gerais, com a regência do Tibiriçá, né? Que é um grande maestro também. Vamos lá, escutar essa. Isso é uma graça. A resposta que a Mimi dá, né? Ela fala assim: eu me chamo Mimi, mas o meu nome é Lucia. Por que me chamam Lucia? Eu não tenho a menor ideia. Não tenho a menor ideia. La Bohème é uma ópera que fala muito da amizade, fala muito dos romances, da juventude, fala muito da juventude, quanto que ela consegue encarar todas as dificuldades, os perigos mais absurdos e, ao mesmo tempo, sem perder a humanidade, sem perder a esperança. Né? Mas, antes de mais nada, Puccini queria falar muito nessa ópera sobre a capacidade humana de você viver numa pobreza extrema, que é o caso de todos os personagens de La Bohème. São todos pobres, mas tudo pobre, mas pobre mesmo. E dentro dessa pobreza, nenhum dos personagens, nem Mimi, nem Rodolfo, nem Musetta, nem Marcello, eles não perdem a capacidade de ter compaixão um pelo outro, né? Eles estão sempre se ajudando, eles estão sempre, mesmo quando a Mimi, no caso, no final dessa ópera, ela tem tuberculose, que era uma doença que matava muito no século XIX, e mesmo no final da vida, todo mundo, mesmo na miséria extrema, cada um trata de vender alguma coisa para conseguir dinheiro para ver se dá tempo de chamar um médico que possa ajudá-la, né? Puccini vai falar muito a respeito disso, né? A capacidade que o ser humano tem de viver numa extrema pobreza e não se desumanizar. Diferente, lá para frente, em 1918, com o Il Tabarro. Il Tabarro, ele vai falar ao contrário. Ele vai colocar a mesma pobreza, coincidentemente, que eu não acho que foi coincidência, né? La Bohème é passada em Paris, Il Tabarro também é passado em Paris, no cais do porto em Paris. Já no Tabarro, ele vai falar sobre a tragédia da pobreza, como a pobreza, sim, pode consumir a parte humana, destruir a parte humana e virar um grande circo de horrores, né? Destruir também
A pobreza quando ela quebra o ser humano e torna ele uma espécie de monstro, né? Insensível. Eu estava lendo essa biografia do Puccini, é da Fedon, é de um cara chamado Conrad Wilson, muito interessante, e ele diz que Puccini assistiu Carmen de Bizet. E ele fala assim, a área de Musetta tem alguma coisa da influência de Bizet sobre Puccini, né? Então vamos botar essa valsa da Musetta, que é a coisa mais linda, que eu amo. Você adora. Temos uma gravação com uma grande cantora das antigas, chamada Anna Moffo. Vamos lá. Que lindo, né? É lindo demais. A correlação pode existir, não no estilo. Bizet tinha um estilo bem diferente de Puccini, mas tem paralelos no caráter sedutor. Da mulher, né? Uma mulher linda, né? Sedutora. Musetta canta isso, ela está literalmente, ela separa-se do amante dela, Marcello, e se junta com um velho que paga contas, bonito, né? Ela junta com Alcindoro, e só que ela vê uma hora que ela fala assim, não, gente, o que eu vou fazer com esse velho? Pelo amor de Deus, né? Tô morrendo de tédio. E ela dá de cara com o Marcello, que a ignora completamente. Então ela começa a cantar essa valsa com o firme propósito de provocar o Marcello e falar assim, olha, quando eu estou andando sozinha pelas ruas, né, as pessoas param e me olham, porque eu sou extremamente sedutora, e ela realmente é sedutora, Musetta, e ela esfrega na cara dele para ver se causa algum tipo de reação, e dá certo, né? Dá certo. Sim. O Marcello fica uma arara. Vamos falar, por causa do nosso tempo agora, okay. E já da Tosca. A Tosca. E já nos perguntaram aí da briga com o Leoncavallo. A briga com o Leoncavallo, né, que é o compositor da Cavalaria Rusticana, tô falando desse, não, peraí, não, desculpa, Leoncavallo e Pagliacci, nossa, agora pirei, desculpa, dos palhaços. Aconteceu, foi de uma maneira super acidental, não foi proposital. Ambos, tanto o Leoncavallo quanto o Puccini, na época da produção que o Puccini estava compondo La Bohème, coincidentemente, Leoncavallo estava também compondo sobre o mesmo tema, que é um romance francês do Mugger, Cenas da Vida Boêmia. Uhum. Aconteceu deles em se encontrarem, eles eram super amigos, eram pessoas que dividiram na época da miséria, que Puccini também passou apertado financeiramente no início, né, até Manon Lescaut, e mesmo um pouquinho depois. Quando ele encontrou com o Leoncavallo, eles conversaram, e, para surpresa geral, os dois estavam compondo exatamente a mesma ópera, com o mesmo tipo de tema, com os mesmos personagens. Leoncavallo parece que nunca mais perdoou o Puccini, porque ele achou que falou assim, pô, roubaram minha ideia, né? Você soube por alguém que isso aconteceu, que eu estava compondo e você foi lá e roubou. E realmente não foi uma baita de uma coincidência, né? Mas que provocou uma cisão entre os dois, eles nunca mais voltaram a ser amigos, não do jeito que eram. Você falou de Tosca. Fala, desculpe. Você estava falando sobre Tosca, né? Pra gente falar. A Tosca é de 1900, não é? Isso, é o bem fin do século, né? Que é o final do século, você tem uma mudança aí braba. E aí, acho que a gente tem a primeira área, né? Quando o Cavaradossi está pintando a Santa, não é? Tem o Recôndita Harmonia, que você colocou, acho que até na live com o Martin. Isso, e o Martin muito gentilmente ofereceu para a gente tocar a Harmonia agora.
Eu não segurei, não abri aqui. Você quer que eu procure? Porque eu acabei, não, como você tinha usado na outra live, eu não me preocupei em pegar, mas posso pegar eu conto da harmonia com ele. Peraí, opa! Pronto. Pronto? Tem já. Só rapidinho. Então achei que ia achar antes de você. Vamos lá. Reconta a harmonia quando ele está pintando a santa e pensando na Flória Tosca. Pera. Ô, voz. Ah, maravilhoso, né? Não, excelente. É um expoente como tenor. E o intérprete também muito refinado. Queria ter tido a oportunidade de ter cantado com ele. Infelizmente, não tive essa honra. Cantei muito com a esposa dele, que é uma Depois, cena famosa onde o Scarpia, né, afronta a Flória, etc, etc, e ela faz uma profissão de fé, não é isso? Não, é uma profissão de fé. Vamos escutar um pouquinho lá da Vicidarte. Vicidarte também, gentilmente, é minha grande amiga e irmã de coração, Eiko Senda, nascida no Japão, cantando Vicidarte. Também ela autorizou também ser usado. Detalhe, você falou uma profissão de fé, pode ser interpretado dessa maneira. Vicidarte é uma mulher, né, no caso Flória Tosca, ela passa por tudo quanto é desgraça possível, e tem aquela hora que quem de nós já não parou para pensar, né? Fiz tudo certinho na vida, fui bom, fui competente, fui tudo perfeito e deu tudo errado. Deu tudo errado na minha vida, né? E é aquela hora que você olha para cima e fala, e aí em cima, né? O que está acontecendo? Alguém me explica? Se eu fiz tudo legal, por que está acontecendo tanta coisa ruim? É uma declaração de fé? Mas também é uma coisa que o Puccini gostava muito também de apontar. Não se negocia, não se barganha com o universo. Você pode até achar que você está fazendo tudo legal, faça porque você acha que é uma coisa correta para você. Mas isso não dá garantia que você vá ser uma pessoa feliz ou vá ter eventos felizes na sua vida. E nessa hora, Tosca fala muito disso. Não tem barganha com o universo. As pessoas, quando Puccini, quando começou a compor em cima de Tosca, foi um pequeno problema, porque a maior parte das pessoas viam a peça, que era uma peça de teatro, Tosca, do Victorien Sardou, viam como uma coisa muito grotesca. Chamavam, era uma coisa que não merecia ser feita uma ópera, porque era muito rude e muito agressivo, né? Você tem em 1900
uma cena no segundo ato da Tosca, praticamente ela é estuprada, né? E não é um assunto legal, né? Não é um assunto bom, né? Então Tosca vai falar muito a respeito disso, né? Não se negocia com o universo. Agora a gente vai ouvir a segunda área para tenor, né? Que eu Vamos vou te lá. contar. Olha, uma vez eu vi essa peça com um tenor argentino, não vou dizer onde. E aí o pelotão de lamento se colocou na frente dele e todo mundo atirou. O que se É. espera? Que ele caia para trás. Ele caiu para frente com o pelotão de fuzilamento. Tem uma curiosidade de Tosca, tem uma curiosidade. Tosca, ela é considerada como Macbeth no teatro, é chamada de peça maldita, sempre acontece a coisa errada, Tosca é a mesma coisa. Igual a Força del Destino também. Eu acho que é até pior. É. Tem episódio. Bom, primeiro tem a cena final da Tosca que ela se joga, né? Ela comete suicídio enlouquecida, ela enlouquece no processo todo do martírio dela, e ela se joga do castelo da Sant'Angelo. E então, você ter cenicamente isso, você se joga, você tem que ter um aparador para a cantora, né? Uhum. E tem famosos episódios que não é incomum, que elas colocam às vezes uma cama elástica, aí a cantora se joga, aí ela se joga, ela quica, ela dá aquela quicada e aparece de volta. Então causa assim convulsões de riso, né? Acaba com o clima todo da ópera. Tem um episódio também famoso com a Maria Callas com Tito Gobbi, que ela passa uma hora, ela tem uns cabelos compridos, a vela pega e começa a queimar o cabelo da Callas. E o Tito Gobbi passou boa parte do segundo ato tentando apagar a peruca. Aí você já destruiu toda a atenção da ópera, né? Então vamos ver a área final do Cavaradossi, Lucevano le Stelle. Tem um trechinho pequenininho com Franco Corelli. Ele é uma gravação ao vivo, raríssima, por sinal. Esse clarinete, né? Esse clarinete maravilhoso introduzindo. Que é aquilo que eu falei para você, é a impossibilidade que você tem de negociar com o universo. Uhum. No clarinete já está mostrando que assim, é a melancolia, a tristeza mais profunda, é a noite mais escura da alma de um ser humano. Menino, nessa conversa toda que a gente está, daqui a pouco vai acabar o tempo, a gente não chegou nem na metade das óperas do tudo bem. Pouquinho. A gente avança um pouquinho. Uhum. Eu estava lendo que no romance do Sardou, a Tosca se joga do castelo de Sant'Angelo e ela cai no Tibre, né? Isso. Aí o Puccini foi lá em cima e vê que não dá para cair no Tibre, cai na calçada. E ele modificou, então. Sim, falando de uma época, são as liberdades poéticas, né? Nem, o pessoal não tinha internet para você pesquisar certo ou rápido, né? O Sardou, quando escreve a peça, que é uma peça de teatro, ele escreve para fazer com que a grande Sarah Bernhardt, que era na época, vamos dizer assim, equivalente a Judith Dench de hoje em dia, Jemima Thompson, ou mesmo Fernanda Montenegro, brilhasse. Essa peça foi feita para ela, né? Então ele queria momentos extremamente dramáticos para que a Sarah Bernhardt pudesse aparecer como o talento que era como atriz, né? E o Puccini também foi tentar olhar uma coisa ou outra e também viu que nem sempre bate o que inspira o Puccini nem sempre vai ser aquilo que é 100% verdade, vamos dizer assim, uma realidade, né? Bom, agora nós vamos falar de uma ópera queridíssima sua, que nós não vamos contar o que você vai fazer com ela. Okay. De 1904, Madame Butterfly.
Você tem o coro a boca que usa? Tem. Deixa eu ver. Famoso coro da espera. Qualquer dia vamos falar. Eu tenho que tomar cuidado quando eu falo de Butterfly, senão eu vou começar a chorar. Porque Butterfly é uma coisa assim que eu não choro, eu me lavo com ela. Qualquer dia vamos falar dos coros. Tem esse, tem o coro dos escravos, né? Aida va pensiero. Tem o coro dos ferreiros, né? No Trovador. O mesmo fabuloso, fantástico também, o Ineggiamo da Cavalaria Rusticana, que Giorno Morto. opa, aquilo ali é fantástico também, é um grande ícone da ópera italiana. E tantos outros coros que existem nas óperas que são super inspiradores, né? O que dá no Puccini escrever uma ópera com tema japonês? Puccini saiu da Itália, Puccini era um bicho esquisito, né? Ele vivia trancado dentro da Torre del Lago, que era a casa lá, no meio de um pântano. Ele não gostava muito de sair, não. E quando saía era para produção de ópera, para apresentar alguma ópera, ou ver alguém regendo a ópera, geralmente o Toscanini, mas ele não gostava, literalmente ele não gostava de centros urbanos. A única cidade que Puccini fazia exceção, que ele dizia que gostava realmente, era Londres. E ele vai a Londres numa das estreias, ele vai ver alguma produção da Tosca, se eu não estou enganado, é exatamente isso. E ele vai ao teatro e vê essa peça, que é uma peça chamada Madame Butterfly, escrita pelo David Belasco, e ele fica absolutamente enlouquecido com a temática. Ele fala assim, é isso que eu vou fazer e ponto final. Né? Tem uma coisa do exotismo, né, da coisa do oriental. Perto de 1904 ainda, o mundo ainda estava se abrindo para as expressões artísticas, para a cultura oriental, principalmente a do Japão. Né, tinha esse orientalismo que foi bem cultuado na Europa, mas foi muito mais do que um modismo. Puccini realmente se apaixonou pelo tema da Butterfly, que fica absolutamente encantador dentro de uma suposta cultura japonesa, porque nós temos uma Butterfly no final que ela se mata, mas não é propriamente um suicídio. Né, já tem a conotação do seppuku, né, que você se matar não como porque você está sofrendo de uma crise de depressão horrível, mas como uma maneira de você recuperar a própria honra, a sua dignidade. Uhum. Ele fica encantado com esse tipo. E a temática toda. Puccini falava em diversos momentos da sua própria vida. Ele falava que Butterfly era a ópera preferida dele. Depois ele vai pôr muito mais outras coisas, mas até o final da vida ele fala: Butterfly é a única ópera que eu escuto do começo ao final e não me canso nunca de escutar. Né? Antes dele só tinha duas óperas, né, com essa temática japonesa. Tinha o Mikado do Sullivan, né, na Inglaterra, e tinha Iris do Mascagni. Iris, não sei se você conhece. Não conheço. É uma desconhecida também, mas é uma bonita ópera. Bonita. Vamos Uma ouvir então um Bel di Vedremo? bel dia vedremo. Um belo dia veremos. Também outra vez com a minha querida amiga do coração, Eiko Senda, que fica perfeita porque é japonesa fazendo um papel de uma japonesa. Né?
ela esperando o Pinkerton voltar, não é? Isso. A Butterfly, ela é uma jovem geisha, né? Ela começa a ópera com 15 anos de idade. Puccini sabia complicar a vida de um cantor, de uma cantora quando ele queria. Começa com 15 anos de idade e termina a ópera com 18. Né? Ela se casa acreditando que ela casa-se com um tenente da Marinha Americana, Benjamin Franklin Pinkerton, que vai para o Japão na época que está abrindo os portos do Japão, está começando a negociação com todo o Ocidente, né? E ela é prometida não, ela casa-se, vamos dizer assim, ele casa-se com ela já tendo na cabeça que ele vai eventualmente abandoná-la, e ela casa com ele achando que ele vai ficar. E acaba acontecendo que o Pinkerton vai embora, ela fica grávida, tem um filho dele, mas ela fica 3 anos esperando, porque ele fala para ela, antes de ir embora, sair do Japão e voltar para os Estados Unidos, ele fala para ela que ele vai voltar. E ela acredita piamente que ele vai voltar. Então são 3 anos que se passam, e ela ainda está olhando lá na casinha dela, no topo de Nagasaki, olhando para o mar e falando assim, será que ele vai voltar? Não, ele vai voltar, ele vai voltar. Por mais que as evidências apareçam que ele não vai voltar, ela continua acreditando piamente que ele vai voltar, até a hora que ela percebe que ele realmente não volta. E aí, como uma maneira de recuperar a honra, e a honra não quer dizer virgindade, ou seja lá o que for, a honra de ter acreditado e ter sido traída na confiança, na coisa mais íntima que um ser humano tem, ela vai e comete o suicídio voluntário, que é como chamado seppuku para a mulher, e a harakiri dos Porque, na verdade, ele volta com a noiva, não é? Já volta com a noiva, com a esposa, ele com a esposa. Ele volta com a esposa, que é a Kate Pinkerton, que ela volta e, assim, o nível de crueldade é tamanho. Esse livro eu recomendo super, pena que não tenha em tradução, chama-se Puccini Without Excuses, do William Berger. Ele fala uma coisa que eu concordo plenamente. É difícil você ver uma figura, independente de ser feminina ou não, passar por tamanha tortura psicológica como Butterfly. Butterfly é o nome que é dado, americanizado, né? Porque ele é americano. O nome dela é Cho-Cho-san, né? E é muito difícil, só encontra um paralelo dessa tortura psicológica em Ibsen, né? A Casa de Bonecas. E realmente eu acredito muito, né? Eu sou um leitor voraz também de peças de teatro, né? E não conheço, pelo menos foge ao meu conhecimento agora, uma personagem que seja tão martirizada, né, psicologicamente, a ponto ela tem uma fortaleza gigantesca, né, essa fé inabalável, e não é uma fé simplesmente ilusória. Existem provas que ele fala para ela, sim, eu vou voltar, e existem provas concretas, mas conforme vai passando a adversidade, ela fala, não, eu ainda continuo acreditando, eu acredito naquilo que eu senti por ele, como eu acredito naquilo que ele sentiu por mim. Né? E ao frigir ao cabo não dá certo, e quando ele volta com a esposa, e volta com o intuito de pegar o filho que nasceu da relação entre os dois e levar para os Estados Unidos. Né? Isso para ela, fala assim, não, ela até cede o filho para que ele vá, já que ela não tem mais nada, ela é largada pela família, a família japonesa abandona ela porque ela se casa com um americano, ela renega a própria fé, né, no caso o shintoísmo, ela abraça a fé do Deus americano, ela faz tudo legal, né, e realmente
não dá certo, e ela, no final, ela fala assim, não, eu até deixo o meu filho ir, porque vai ser melhor para ele, mas eu preciso resgatar minha honra, até porque, né, pelo costume japonês, isso eu conversei muito com a Eiko Senda, né, nós conversamos muito a respeito de Butterfly, resgatar a honra com a sua própria morte não resgata somente para você mesmo, mas você resgata para os teus descendentes. E descendentes, né? É uma obra que mexe muito comigo. Você já sabe disso. Comentários aí, porque a gente vai estourar 1 hora e o pessoal nos diz se fomos cortados, mas acho que não. Nós vamos passar rapidamente pela Fanciulla del West, Ok. Gianni, que você me ensinou que é Gianni Schicchi, não é isso? Mille grazie, signore. Mille Grazie. grazie. Você quer botar um trechinho de Que ela me creda, ou Il bel sogno di Doretta, ou O mio bambino caro? Bom, vamos. O que você prefere? Que ela me creda? Que ela me creda é com Martin também, não é? Com Martin, é com Martin. Vamos lá. Isso é da Fanciulla del West, né? Fanciulla del West. Essa nota é um absurdo. Bravo, signore Martin. Olha, de novo vamos agradecer ao Martin, porque é maravilhoso ouvi-lo, né? E aí vamos para a área mais famosa do Gianni Schicchi. Ele não vai me perdoar nunca. Você não vai me perdoar nunca de eu ter falado. Meu bambino caro. Ah, meu bambino caro. Gianni Schicchi do bambino caro. Ok, vamos nele. Essa gravação é a gravação com a Kiri Te Kanawa, mas foi usada na abertura do filme Uma Janela para o Amor, baseada no romance do Foster, que é lindo. Esse é um hit parade. Opa, tá. Você não pode, não dá para cortar essa área, que isso é um sacrilégio você cortar no meio, assim, dar aquele corte, é um sacrilégio tão bonita. Allora, signore, andiamo al popolo di Pechino. Popolo di Pechino, la legge è questa. Turandot. Oi? Turandot. Turandot é a última ópera que Puccini não chega, não tem tempo para completá-la, né? Ele começa a compor, mas ele morre em 1924. Ele chega até ao terceiro ato da Turandot, mas ele não dá o final, ele escreve até a última área da Liu, mas o dueto final entre os dois personagens principais, né, o Calaf e a Turandot, a Rainha de Gelo, não é a Rainha de Gelo do desenho animado, não, é outra. Ele não chega a escrever esse dueto final, e quem vai acabar compondo, né, em cima de anotações do próprio Puccini é o Alfano. Mas, assim, foi muito difícil, porque ela vai estrear, Puccini morre em 24 e a ópera estreia em 26. Você imagina o tamanho do abacaxi que era você pegar uma obra de Puccini, que já era super consagrado como compositor no mundo inteiro, não estamos falando só de Europa, estamos falando dos Estados Unidos, estamos falando de Buenos Aires, estamos falando até aqui do Brasil, ele já era um ícone, e você terminar essa ópera, né? Nova York.
Ele foi para Nova York e foi recebido como Foi. né? La Fanciulla del West, que aliás é um nome estranhíssimo, porque você fala assim, tá falando inglês, mas com sotaque de italiano, mas que louco. La Fanciulla del West, que é a moça do Velho Oeste. A temática é em cima apesar a temática ser, é passada no Velho Oeste, né, no famoso Bang Bang, naquela época, mas o tema principal da La Fanciulla del West é da redenção, né, de você ser uma pessoa de péssimo caráter e você de alguma maneira consegue, através de um afeto legal, de um afeto bom, você se regenera, né? E basicamente é isso que La Fanciulla fala. E foi um sucesso estrondoso. Foi composta para o Metropolitan Opera House em Nova York e estreou lá e foi um sucesso absoluto. Depois foi sucesso na Europa, depois não um tanto, foi mais nos Estados Unidos, mas na Europa também ficou. Não, desculpe, eu não conheço. A Vera nos diz que a nossa última montagem no Teatro Municipal de São Paulo foi maravilhosa. A concepção deve ser do André Heller, né? Verinha, Vera Rita, querida, Turandot, realmente. Eu não fui ver, Vera, mas eu vi gravações. Foi uma concepção muito feliz, muito feliz. Eu tive a sorte de poder cantar também com uma produção aqui no Teatro Municipal de São Paulo, mas com uma produção do Teatro Colón de Buenos Aires, né, a Turandot. Também foi majestosa aquele negócio. A minha roupa pesava 7 quilos. Eu saía da ópera, parecia que eu tinha levado uma surra. Você era o Pong Pung? Quem que você era? Eu fiz o Ping, O Ping. que são papéis. Puccini ficava também triste com umas coisas, né? O Ping Pang Pong, né, que se aparece, que tem um nome engraçadinho, que Ping Pang Pong que remete à sonoridade da língua chinesa, né, do mandarim. Eles são nitidamente inspirados, né? Primeiro Turandot vai ser isso que você fala assim, de onde é que veio Turandot? É de um romance do Schiller, né, que escreveu também Mary Stuart e assim vai. E nitidamente o Ping Pang Pong são inspirados nas três das três figuras, personagens da comédia dell'arte. Uhum. Então eles têm muito essa coisa eles comentam a ópera inteira, o que está acontecendo e o tamanho da ironia e o tamanho da tragédia, o tamanho da loucura em que o ser humano se mete às vezes por causa de amor, ou por causa de uma paixão, ou por causa de vingança, ou por causa de rancor. Turandot fala muito de rancor. Turandot é, antes de mais nada, uma ópera que vai falar de rancor profundo, né? Turandot, ela se recusa, por um motivo... É a única ópera do Puccini que não está dentro, não é classificada como... Não é, né? Não é verista, né? Verista no sentido de realista. É um grande conto de fada, né? Passado na China, num tempo que você não sabe direito que tempo que é, um tempo da antiguidade, mas ela fala essencialmente de uma pessoa que, por conta de o assassinato de uma ancestral há mais de 1000 anos, a Turandot, que é uma princesa da China, ela acredita que o espírito da ancestral dela reencarnou nela e que o dever da vida dela é se vingar por essa ancestral que foi morta por bárbaros. Então, por isso, ela mata todos aqueles que se aproximam dela e tentam conquistá-la, né? Ou tentam desposar a mão da Turandot. E ela lança aquele famoso os 3 enigmas e geralmente ninguém passa. Só quem vai passar é o Calaf no final, porque só para dar uma atenção. Eu estava lendo que o Puccini estava muito impactado porque ele tinha assistido Sagração da Primavera, do Stravinsky. Então, Verdade. nesse começo, o Popolo de Pequeno tem alguma coisa que lembra a Sagração da Primavera do Stravinsky? Tem aquelas marcações bem rítmicas que ele faz. Pá, 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 pá. Isso é muito Sagração da Primavera, que é uma peça do Stravinsky também muito
muito forte na parte rítmica, não tanto melódica, é mais na rítmica, ou seja, na pulsação das notas. E Puccini tem, mas ele não abandona a melodia. Puccini, antes de mais nada, e sempre vai ser um... Eu até falei com você a respeito. Eu não considero nem Puccini um compositor, ele é um fabricante de emoções. Uhum. E Puccini, antes de mais nada, ele compõe melodias. Era um excelente, um gênio na orquestração das harmonias dessa melodia também. Mas o grande forte de Puccini está, sim, nas melodias. Tanto é que a gente escuta e a gente grava, né? Sim, eu ouvi outro dia, acho que é com Ricardo Chailly, um grande maestro, tocando as coisas do Puccini sem voz, só a melodia. São lindíssimos, né? Vamos ouvir Nessun Dorma? Vamos terminar com a área mais famosa, mais icônica até agora da história da ópera, né? Que me perdoe, Carmen, que eu amo profundamente, mas a Recôndita Harmonia, isso... Meu Deus, independente de palco e da minha vida pregressa como cantor lírico, né? Eu acho que eu nunca escutei tanta Recôndita Harmonia e igreja. Meu Deus, casamento é impressionante como tem gente que coloca Recôndita Harmonia, perdão, Nessun Dorma como tema de casamento, né? Mas... A sua amiga Vera Ritter, não é isso? Nossa amiga que Ritter. ele foi muito influenciado pelos Stravinsky, vê-se isso em Gianni Schicchi. Schicchi. Puccini tem influências, ele tem uma personalidade altíssima. Você escuta Puccini, você sabe que é Puccini. Se você está minimamente familiarizado com a linguagem musical dele, você sabe. Em 2 compassos você fala assim, é Puccini. Mesmo que você nunca tenha escutado uma ópera que eu fui escutar há pouco tempo, que não tinha disponibilidade isso na facilidade que tinha antigamente. Agora não tinha antigamente. O Leville, que fui escutar há poucos dias, apesar de ser um Puccini baby, né, no início da sua carreira compondo, você já reconhece uma identidade musical muito forte. Mas Puccini tem muita influência e ele gostava de ser influenciado. Ele tem influências muito fortes de Wagner, ele tem influência de Debussy e Debussy. tem Debussy, principalmente. Debussy é impressionante. Puccini era como é que fala isso? Era um amante da cultura francesa, de tudo que era da França. Ele adorava. Então, ele absorve muito da música francesa na sua própria composição, mas sem jamais perder a sua própria identidade. Então, vamos Só porque depois nós vamos parar. A Mari, que canta em casamento, diz que é verdade todo mundo quer Turandot em casamento. A Denise de Eita, sua amiga, teve a honra de cantar ao seu lado. O doutor Roberto Ramos dizendo que essa live está de matar, que ele está chorando ali de tão linda. Fico feliz. Então vamos ouvir Nessun Dorma. Eu consegui, né, com o Martin, mas ele está cantando com 3 tenores. Né? Então eu peguei só um trechinho que é só o Martin, para não dar problema com direito autoral, tá? Vamos lá. Eu... Pronto. Agora vai entrar outro tenor, então a gente deixa quieto. E o nosso Puccini morreu, teve um câncer de garganta, não é isso? Foi se tratar na Bélgica e teve um infarto, né? Teve uma doença cardíaca. Isso. Ele morre com 65 anos de idade e também conversei com você hoje de tarde, né?
para minha surpresa, hoje é dia 21 de dezembro, Puccini fugiu completamente, acho que uma baita de uma coincidência. Puccini nasceu amanhã, né? O aniversário dele é dia 22 de dezembro. Né? Puccini, se estivesse vivo, estaria fazendo 162 anos. Né? Impossível, óbvio. Mas o legado que esse homem deixa para a gente é fenomenal. Que está absolutamente vivo. Né? Para você ter ideia, o site, que é o grande site de consulta das apresentações no mundo inteiro, né, de ópera, que é o Opera Base Database, a listagem, tanto nos últimos anos, 2015 até agora, um pouco antes da pandemia, agora as coisas mudaram bastante, até 2019, quais são as óperas mais produzidas e tocadas no mundo inteiro, né? Primeiro, tem 3 primeiros locais que não é Puccini. A primeira, se não me engano, a primeira Traviata, do Verdi, depois Barbeiro de Sevilha, do Rossini, depois Die Zauberflöte, a Flauta Mágica, do Mozart, depois no quarto, quinto e sexto local, né? Sempre, com o passar dos anos, elas estão sempre lá. La Bohème, Tosca e Madame Butterfly. E muita gente fala a respeito que Butterfly teria sido talvez a ópera do Puccini mais apresentada se não fosse a dificuldade que o Puccini colocou, e a dificuldade e a responsabilidade em cima de um papel de soprano. A soprano carrega essa ópera inteira. Então, é muito difícil você achar uma Butterfly que consiga dar conta do recado vocalmente e como intérprete. Então fica muito difícil. Provavelmente Madame Butterfly seria a primeira, mas quem ganha do Puccini é Bohème. Bom, depois disso a gente tem que se prometer que nós vamos nos ver para continuar batendo papo, não é isso? Opa, com certeza. Querido, eu agradeço muitíssimo ao teu convite. Você é uma pessoa que eu admiro profundamente. Estar aqui no Reflexões Psiquiátricas é uma honra, dado que os teus convidados são absolutamente maravilhosos. Eu lembrei muito nessa live, da tua live que você fez com a Maria Lúcia Santaella, da Ótica, né? Que ela falou uma coisa na tua live que eu acho que é a grande verdade, para mim faz um sentido absurdo, né? A ciência, ela procura provar a verdade, né? A filosofia busca a verdade e a arte cria a sua verdade, né? E talvez isso tenha sido perfeito. Os teus convidados são fantásticos, são de uma generosidade tão grande quanto a sua, né? Então eu só tenho a agradecer muito esse convite. Então, um bel di vedremo, é isso? Um bel di vedremo. Levar-se um fim de fumo. Espero que tenha um final mais feliz. Beijo, meu querido. Você tá bonitão como sempre. Beijo. Abate, caro. Tchau, tchau. Tchau.